seja f de 0 a 2π em R, a função definida por f de x igual a 3 menos 2 cosseno de x. Indica o valor de x para o qual f de x é máximo. Bom, estão-me a pedir o maximizante neste caso. Não é o máximo, mas sim o maximizante que me estão a pedir. Bom, esta como é uma questão de escolha múltipla, teríamos uma forma muito simples de a resolver. Era em cada uma destas, portanto, das respostas, calcular a imagem. Portanto, f de 0, vou calcular o f de 0. Terá que ser uma destas respostas, não é? Eu depois irei apresentar mais duas hipóteses de resolução, principalmente se a pergunta não fosse escolha múltipla, teríamos que ir por outro processo, não é? Mas neste caso, sendo escolha múltipla, vamos simplificar e, portanto, ficamos com isto, ok? Vou calcular o f de 0, depois vou calcular aqui o f de π, a ver o que dá, 3 menos 2 cosseno de π, depois irei calcular aqui o f de π sobre 2, a ver o que dá, e vou ver qual é o x que faz com que a função seja máximo, seja o maior, o máximo, não é? Vou ver qual é que será o máximo. Portanto, aqui fica 3 menos 2 cosseno de π sobre 2, e ali fica f de 3π sobre 2 é igual a 3 menos 2 cosseno de π sobre 2. Bom, então fazendo as contas, precisamos de saber quanto é que é o cosseno de 0, o cosseno de π, o cosseno de π sobre 2 e de 3π sobre 2. O que é que vamos fazer? Logicamente, o círculo. Fazemos o círculo e no círculo vamos ver estes valores todos. Querem fazer na máquina? Façam na máquina, estejam à vontade. O que interessa é conseguirmos ver e sabermos ver e entendermos porque é que o cosseno, por exemplo, do ângulo, o eixo dos cossenos é aqui, ok? O cosseno então do ângulo 0, o ângulo 0 é este ângulo intercepta o círculo trigonométrico neste ponto, que projetado no eixo dos cossenos toca aqui no 1. E portanto o cosseno de 0 dá 1. Então ficamos com 3 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, ou menos 2 vezes 1 dá menos 2, 3 menos 2 dá 1, ok? Agora vamos ver o de π sobre 2, quando o ângulo é π sobre 2 estamos neste ângulo, intercepta o círculo trigonométrico, a linha do círculo trigonométrico neste ponto, se projetar no eixo dos cossenos toca aqui no 0, e portanto o cosseno de π sobre 2 dá 0, e portanto ficamos com 3 menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0 dá 0, temos que fazer a primeira multiplicação, ok? Nada de fazer 3 menos 2, nada a ver, ok? Primeira multiplicação, menos 2 vezes 0 dá 0, 3 menos 0 dá 3, ok? Bom, e agora temos o cosseno de π. O cosseno de π, o ângulo π está aqui, intercepta aqui o círculo trigonométrico, a linha do círculo trigonométrico. Quando projetado no eixo dos cossenos, cai aqui no menos 1, portanto, o cosseno de π dá menos 1. Ficamos então com 3 menos 2 vezes menos 1. E reparem que menos 2 vezes menos 1 dá 2, 3 mais 2 igual a 5. Ok? Portanto, já temos aqui um valor que para já é o maior de todos, não é? O cosseno de 3π sobre 2, o cosseno deste ângulo, que é o 3π sobre 2, aqui, dá 0 também. Portanto, este ângulo intercepta aqui a linha do círculo trigonométrico. Quando projetado no eixo dos cossenos, vai ali tocar no 0. Portanto, dá 0. Ok? Ou seja, 3 menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, isto dará 3. Então, o valor que torna, para o qual f de x é máximo, sendo escolha múltipla, poderíamos responder desta forma e mais rapidamente, e ficaria então dada a resposta. Eu vou então criar aqui mais duas soluções. Vou aqui muito rapidamente criar outras duas respostas. No caso de não ser de escolha múltipla, seriam até úteis. Uma delas é o enquadramento, ok? Nós queremos saber o máximo de uma função deste tipo. Poderemos pegar na função cosseno de x, que sabemos que está entre menos 1 e 1. Poderemos ir construindo a nossa função, neste caso multiplicar por menos 2. Cuidado que quando multiplicamos inequações por números negativos, troca o sinal das inequações. Ok? Aqui fica 2. E agora vamos adicionar 3 para conseguirmos obter então a nossa função. 2 cosseno de x maior ou igual, ora, menos 2 mais 3 dá 1. 2 mais 3 aqui deste lado dá 5, ou seja, a nossa função f sabemos que ficávamos a saber que estava entre 1 e 5, ok? Bom, mas nós queríamos o x, ok? Não queríamos o máximo, nós sabemos que o máximo é 5. E o que é que fazíamos? Igualávamos a função a 5 e calculávamos o maximizante, ok? Ficaria então 3 menos 2 cosseno de x igual a 5, ou seja, eu vou já fazer as contas todas, ok? O 3 passa para o outro membro, fica negativo, fica 5 menos 3 dá 2, 2 a dividir por menos 2 dá menos 1.
E ficamos com cosseno de x igual a menos 1. Qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? Bom, é aqui o ângulo π, não é? Então responderíamos, o cosseno de x é igual a menos 1 se x for igual a π. π mais 2kπ. Okay? Depois, no nosso intervalo de 0 a 2π, a solução que encontrávamos era, então, x igual a π. E tínhamos, então, aqui a resposta π, ok? Poderíamos também fazer outro processo ainda. Poderíamos fazer o estudo da derivada. Nós queremos um máximo ou queremos um maximizante, não é? Então, o que é que vamos fazer? Derivada, zeros da derivada, tabela. E poderíamos, então, fazer 3 menos 2 cosseno de x derivada. Isto daria menos 2, portanto, já agora, 3 derivada menos 2 cosseno de x derivada. A derivada de 3 dá 0 porque é uma constante. Temos aqui a derivada de um produto que ficava 2 derivada vezes cosseno de x mais 2 vezes cosseno de x derivada. Eu sei que se calhar já não escrevem isto e não é necessário, mas para quem possa ter mais dificuldades, estou a fazer aqui os passos todos, as formas do produto. Aqui fiz a forma do produto. Agora a derivada de 2 dá 0, ok? Isto dá tudo 0, porque a derivada de uma constante dá 0. Ficamos então aqui com 0, mais 2 vezes, e a derivada do cosseno dá, reparem que a derivada de cosseno dá menos x derivada vezes seno de x, que dá menos seno de x, ok? Está lá no formulário. Fica então aqui menos seno de x. Agora cuidado aqui com os parênteses e com os sinais. Fica menos 2 seno de x, que dá 2 seno de x, ok? Bom, e agora precisamos calcular os zeros da derivada, não é? Precisamos dos zeros, vamos igualar a 0, vamos à procura do maximizante. Ou, aliás, nós ainda não saberíamos, se fizéssemos por este processo, vamos à procura do x candidato a ser extremo, máximo ou mínimo, não é? Fazendo f' de x igual a 0, ficará então 2 seno de x igual a 0, ou seja, seno de x igual a 0. Qual é o ângulo cujo seno dá 0? Bom, o ângulo cujo seno dá 0, reparem que agora o eixo dos senos é este, é aqui o 0 mais o π e todos os outros que caem em cima destes, não é? Então poderemos responder, reparem, podemos responder que o seno de x é 0 se x for igual a 0 mais kπ. Poderemos colocar a andar de π em π, ok? K pertence a z, ou seja, x igual a kπ. Como queremos a solução no intervalo de 0 a 2π, daríamos aqui valores a k e obtínhamos x igual a π. Ok? Aliás, x igual a π, aqui tínhamos mais soluções porque está fechado no 0 e no 2π. Teríamos então x igual a π, para k igual a 1 dava x igual a π, para k igual a 0 dava x igual a 0, que também seria a solução porque está no intervalo fechado. Se k fosse 2 dava x igual a 2π e depois não teríamos mais nenhuma, ok? Claro que poderíamos então fazer a tabela para saber qual era o máximo. Tínhamos aqui a derivada, tínhamos aqui a função. A tabela vai então de 0 a 2π, ok? E agora, portanto, a função aqui é 0, aqui é 0. Temos mais um 0 da derivada aqui no meio, que é o π. E vemos então o seguinte, de 0 a π temos o π sobre 2, não é? Podemos substituir aqui na derivada por o π sobre 2 e o seno de π sobre 2 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, dá positivo. E aqui de π a 2π, temos por exemplo o 3π sobre 2, onde o seno dá menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, dá negativo. Decresce, sabemos que tem aqui um máximo para x igual a π, ok? Neste caso, então, não era preciso calcular o máximo, porque nós queríamos saber qual o valor de x para o qual f é máximo. Então, tenha o máximo para aqui x igual a π e daríamos a resposta, no caso de não ser de escolha múltipla, então responderíamos já esta aqui, ok? Então, até uma próxima!